Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é sábado, dia 16 de dezembro. Muita luz, paz, alegria para o seu coração. Que a bondade divina possa ser sentida, né, dentro da sua alma e você possa compartilhá-la com todo mundo ao seu redor. Meus amigos, uma pergunta importante. Por que será que muitos de nós só desperta para a vida verdadeira depois do contato com a dor? Qual que é a função da dor que está sempre, de certa forma, presente nas nossas vidas? Será que a função dela é nos deixar tristes? Será que o objetivo da dor é fazer com que a nossa vida seja realmente complicada? Ou será que existe um objetivo maior? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando nós vamos estudar, né, os aflitos e por que nós sofremos, nós vamos entender que, na realidade, gente, a dor é o chamamento de Deus. É uma espécie de professor divino que entra em ação quando todos os outros professores já falharam. Quando nós passamos por experiências de dor que vão lá nos chacoalhar, né, na nossa zona de conforto existencial, nos obrigando a olhar para lugares que a gente não olhou, a prestar atenção em ensinamentos que normalmente a gente não prestaria se não estivéssemos passando, né, por essa experiência difícil. Provavelmente vários outros professores já vieram nos ensinar antes a lição da fé, da generosidade, da bondade, mas por algum motivo, como estudantes que não queriam aprender, a gente disse, não vou estudar, vou matar essa aula. Então, normalmente, quando a dor chega, olha que interessante, né? A professora Amor já tentou nos ensinar algo e a gente disse não. Provavelmente a professora Tempo já tentou nos ensinar algo e a gente disse não. Provavelmente a professora Paciência tentou nos ensinar algo e a gente disse não. Então, quando todo o colégio de professores da vida, de maneira mais suave, tentou nos ensinar algo e não funcionou, então tem uma reunião de diretoria, né, espiritual e então chamam a dor. Dor é a sua vez de atuar. E é aí que ela chega. E é aí que nós começamos a prestar atenção, meus amigos, em coisas que nós não prestaríamos. Veja só se isso não é verdade. Quantas pessoas só param para, por exemplo, pedir ajuda, abrem seu coração, que às vezes é muito orgulhoso, muito duro, porque estão doentes? Porque quando a pessoa fisicamente fica enferma, ela não tem muita opção, concorda? Você está em cima de uma cama, você tem problemas graves de saúde, tratamento médico, você tem que pedir ajuda, né? De um jeito ou de outro. É o parente, às vezes, difícil, que a gente não gosta, mas a gente precisa dele. Então, naquele momento em que a gente começa a pedir ajuda, o nosso orgulho vai sendo dissolvido, porque se eu não receber ajuda, as coisas não vão funcionar. Mas a esse respeito, se você se sente envergonhado, não se sinta não. Porque eu não sei se você se recorda, mas aquele que aqui esteve, né, que tinha mais amor e definitivamente não havia nenhum tipo de problema espiritual na sua alma, foi Jesus e ele também pediu ajuda. Não coube ao Cirineu, aquele Cirineu que no meio do processo do Gólgota, quando Jesus carregava sua cruz, né, em direção ao Gólgota, lá ao Monte da Caveira, ele tombava fisicamente com aquela cruz pesada, depois de dias sem beber água, sem se alimentar fisicamente, e além de tudo, né, vendo aquela falta de amor, de consciência naquela turba que o acompanhava, ele tomba. E não é o Cirineu que vai ajudar Jesus a carregar a sua cruz? Gente, se até Jesus, que é Jesus, precisou de alguém para ajudá-lo a carregar a sua cruz, qual o problema de nós sermos humildes e falar, amigo, preciso da sua ajuda? Pai, mãe, me perdoa, eu preciso de você. Né? Esposa, marido, irmão, irmã, eu preciso de você. Mas não, muitos de nós têm um orgulho muito grande. Aí não tem jeito, é a dor mesmo que tem que entrar em ação para poder mostrar para a gente que a gente precisa mudar. Isso é só um simples exemplo, né? Os exemplos são inúmeros. Tem pessoas, por exemplo, muito vaidosas. Elas querem aparecer acima das outras, vivem falando mal dos outros, veem sempre defeitos, julgamentos. Normalmente uma pessoa que julga muito é muito vaidoso, né? Pessoa que julga, que vive vivendo o defeito do outro, quer que o outro diminua, quer que a opinião pública a respeito de alguma pessoa seja negativa, provavelmente para que ela mostre alguma virtude que ela acha que tem. Porque o vaidoso acha que tem muitas virtudes. Esse aqui é o detalhe, ele quer ser reconhecido na marra por isso. E se esquece, gente, que a única forma da gente realmente ser reconhecido por algo é no trabalho sério, contínuo, discreto, fazendo aquilo que nos cabe.
Porque o bem, ele dá notícia de si mesmo, não numa autopublicidade, mas no resultado, na extensão dos benefícios que gera. Então, se você é uma pessoa que pratica o bem, não importa onde, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo social, se você é alguém que realmente semeia amor de dentro para fora, do seu coração, não se preocupe. A bondade divina vê tudo que você pratica em silêncio, no sentido da discrição, sem querer humilhar a quem quer que seja. E você pode ter certeza que nesse ato de humildade há uma grandeza infinita que te faz crescer aos olhos de Deus e vai fazer você colher o fruto correspondente à semente abençoada que você está plantando. Mas infelizmente, amigos queridos, às vezes a vaidade nossa é grande e aí não tem jeito. Não adianta alguém tentar nos dar um conselho. Ricardo, acorda. Ricardo, abre o olho. Ricardo, o que você está fazendo? Não. Infelizmente tem que vir a dor. E aí, de repente, a gente acaba entrando em determinadas situações complicadas, né, que a gente se sente exposto, mas aí a gente começa, às vezes, infelizmente, ou não, dependendo do ponto de vista, né, a provar um pouco daquilo que a gente faz outras pessoas provarem. E é nessa dor que muitas pessoas despertam e veem, realmente, eu era uma pessoa muito vaidosa e mesquinha e não tinha me dado conta, até eu passar por essa experiência. E por aí vai, né? E por aí vai. Não é assim também o egoísmo? Às vezes a gente é egoísta, quer tudo para si, tudo tem que ser do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Quantas pessoas passam por cima das outras, né? E só nas horas da dor profunda é que começam a reconhecer como deveriam ter vivido de maneira mais harmoniosa e feliz. Então, amigos queridos, se por algum motivo você passa por uma experiência de dor, nunca se julgue uma pessoa injustiçada. Porque a bondade divina é perfeita. É perfeita e jamais permitiria que existisse vítimas na vida. O que existem são aprendizes. Todos nós, na escola do Evangelho chamado Planeta Terra, somos alunos, amigos queridos, matriculados nessa existência para aprendermos algo muito especial sobre o amor verdadeiro. Talvez a sua pedra de tropeço seja o orgulho, para outros é a vaidade, para outros é o egoísmo, para alguns é uma mistura, né? Para alguns de nós um pouquinho de cada um desses três itens, mas não importa. Se estivermos com o coração aberto, né, com a nossa mente realmente aberta para aprender com humildade, pode ter certeza que a luz divina vai nos abençoar e a gente vai se libertar de tudo isso com o passar do tempo. Portanto, nunca desista de você, jamais desista de trazer o Evangelho para a sua vida. É sério, vai lá, lê o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para suas dores da mesma maneira revoltada que antes. Tá bom? Meus amigos, vocês já sabem, nós estamos na região de Conselheiro Lafayette, que temos tanto carinho em Minas Gerais. Atividades muito especiais ontem, com amigos maravilhosos, nós somos a APAC local, que é esse centro de recuperação, né, de companheiros que, embora tenham delinquido em algum momento da existência, graças a Deus, a seu livre-arbítrio e ao amor daqueles que o cercam, têm se recuperado de maneira muito especial. Então foi tão bom estarmos lá. Queria agradecer ao meu amigo Ricardo, que faz um trabalho lindo, meu xará, né? Meu xará, que faz um trabalho tão lindo lá na APAC, né? Ajudando a todos eles a despertarem, ao convite carinhosíssimo feito pela nossa amada Daisy. E que bom, e convidar vocês todos, se vocês são da região, né, de Lafayette, ali, Barbacena, Ouro Branco, vai fazer um trabalho voluntário na APAC, né? Procura o Ricardo, procura a Daisy, procura pessoas ali da região para te conduzirem a esse momento maravilhoso, né, de ajudar outras pessoas que estão se recuperando, inclusive socialmente, moralmente, mas socialmente também, a se recuperar e você ser essa extensão do amor divino a todos eles. Tá bom? Importante a gente lembrar disso, né, meus amigos? Nós somos uns pelos outros. Qual de nós nunca errou? O que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, tenhamos amor, exatamente no lugar do julgamento. Que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz sempre ao seu coração, e você já sabe, a alegria é enorme, né, de estarmos juntos nesse projeto das pílulas do nosso amado Evangelho. Como sempre, muito obrigado por você compartilhar as pílulas. Você sabe que você que compartilha faz parte da equipe da Falange do Bem, porque esse desejo, essa vontade, esse compromisso que você tem em compartilhar a pílula só pode vir de uma pessoa que realmente está comprometida com um trabalho sério. Então, muito obrigado. É isso que o doutor nos fala, né?
nosso amigo espiritual, a todos aqueles, meu filho, que estão conosco nesse projeto ao redor do mundo, que generosamente se organizam, compartilham com suas listas, conversam com as pessoas, fazem parte da nossa equipe espiritual e são assistidos em nome de Jesus da mesma forma nas suas necessidades. Olha que coisa mais linda! Então continue compartilhando aí as pílulas do nosso amado Evangelho. Tá bem? Então, ótimo dia para vocês, lindo sábado, e você já sabe, né? A dor é uma grande professora, mas quando nós não ouvimos as outras, eu acho que é melhor a gente ouvir as outras. O que você acha, hein? Mas se não ouvir, não tem problema. A dor sabe aquilo que tem que ser feito para nos aproximar de Deus. Fiquem com Deus, amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.